para a gente começar do início, do princípio, do começo, Ah. fala para mim um pouco da tua história. Eu sei, eu já falei, já dei aí um spoilerzinho, mas eu quero que você coloque para nas nossas amigas que estão nos vendo agora, a tua trajetória dentro dessa parte espiritual. Conta pra gente, por favor. Bom, eu senti assim, até eu conhecer, né, essas ferramentas, não conhecer, mas experienciar mesmo. Eu tinha uma versão antiga, né, de uma pessoa completamente bloqueada, né, cheia de traumas, de dramas, de incertezas, inseguranças, sempre criando uma expectativa no outro, né, e deixando de enxergar quem eu realmente sou, né? Então eu tenho uma versão antes, né, e depois. E as pessoas que me conhecem, até como você, sabem que nunca mais eu fui a mesma pessoa, né? Então, a partir do momento que você vai abrindo o espaço de consciência própria, você vai se tornando o ser que você veio aqui, né? Tudo faz parte do nosso processo de evolução, né? Não importa aquilo que aconteceu, o que importa é você ter consciência de viver no presente da melhor forma possível. E eu experienciei o Theta Healer através da Demilde, que também é uma querida, né, amiga nossa em comum. E eu lembro, assim, do que ela me falou, eu não entendi. Ela até me disse que estava com vontade de chorar. E eu falei, ué, eu pensei, por que ela não chora, né? Só que, na verdade, essa vontade era minha. E eu chorei 3 dias, né? E a partir desse momento, são processos, né? Nós, assim, não tem um tempo certo para você dizer, eu tô curada. Eu acredito que a consciência jamais morre e que nós temos coisas nesse mundo invisível que não tem entendimento. Para mim, o entendimento não é humano. É algo que o ser humano não é capaz, né? Ele quer entender e se desentende com ele o tempo inteiro. E quando você começa a aceitar de uma forma elevada as provações, não como sofrimento, como às vezes Castigo. falavam em castigo, em karma, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito que você pode sim mudar, que nós somos seres reprogramáveis, né? Que nós viemos aqui dentro de um padrão e esse padrão é cada vez mais forte de exigência, né? Então, assim, as pessoas buscam fora o que você só vai encontrar dentro de você. Então, a ciência e a espiritualidade, se elas não caminharem com equilíbrio, né? Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo financeiramente, mas enquanto você não se alinha com a sua espiritualidade e você começa a olhar para você e dizer, não importa, né? É o pertencimento da melhor maneira que existe. Ah, mas tudo perfeito. Por que a gente tem que querer tudo perfeito? Por que a gente tem que tentar se encaixar nas coisas que não cabem, né? É aquela roupa apertada que você quer vestir porque você acha que ela é sua e ela não é, né? Então, eu vejo o ser humano perdendo tempo, energia, porque para mim não existe nada além de energia, de frequência, né? Você sabe muito bem, né, disso, né? Até por ter uma formação acadêmica e sabe que existem outras coisas além disso, né? Então, assim, o meu processo, eu não olho mais como todo dia, a todo momento, né? Não existe agora isso, eu nem quero essa estagnação, sabe? Eu entendo que o universo é movimento o tempo inteiro e nós fazemos parte desse movimento. Então, essa coisa assim de você falar assim, mas nada foi como eu imaginava. Pô, tudo bem, melhor, né?
Usa a sua capacidade, né? Por que que tem que ser como você imaginava? As coisas, para mim, elas são como elas têm que ser. Acabou, sabe? É, Olha, Deise, essa sua clareza em colocar essa história da energia é para mim maravilhosa. Porque eu costumo falar assim, a luz que a gente está enxergando, ninguém pega, ninguém sai pegando a luz, mas a gente certo, sente. Não exato, é verdade? E é exato, muito exato. importante a gente perceber essas conexões. Que, olha, eu vou te confessar, eu não tinha percebido isso antes, até você fazer algumas conexões com a minha cachorra, com a Lola, que foi impressionante. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais da frente. Né? Mas assim, às vezes eu percebo que a gente sabe de algumas coisas meio pela intuição, não é verdade? Vocês estão no lugar certo, no momento certo. Este é o melhor lugar para se estar. Neste momento, você pode ter certeza absoluta. Principalmente, Daisy, porque você falou da gente querer as coisas e ficar batendo meio que em ponta de faca, né? Sim. Se a coisa não acontece. Tá tudo bem sempre, né? Eu vejo assim que até pela vida que eu tenho, né, de ter filhos com idades diferentes, né, totalmente diferentes. Então, assim, a minha vida nunca foi padronizada, muito pelo contrário, né? Totalmente fora. E aí isso incomodava a mim porque as pessoas, não, na verdade, não te aceitam como você é, né? E você, principalmente, não se aceita, que é o pior, né? É Isso é você não se ruim. aceitar, né? É você ficar o tempo inteiro se julgando. Ah, mas eu não sou. Hoje, né? Eu falo, sendo você e mudando o mundo, né? Porque até o nome de um livro, né? Que é do Access. Então, assim, sendo você, porque quando você não é você, você está simplesmente tentando se encaixar numa situação, né? Tentando, e é o tempo inteiro isso, essa coisa de você ter um padrão que a sociedade, que os padrões energéticos celulares, né, que nós trazemos da nossa herança genética, né, dos nossos ancestrais, que assim, eu não estou falando que a gente honra tudo, honra, porque aquilo serviu para a nossa construção. O passado ele não pode ser simplesmente desconsiderado, né? Os padrões, os livros, a nossa história, a nossa é uma construção, mas você não engessar aquilo como algo congelado que tem que ser assim. Se eu não fizer isso, a minha mãe não vai gostar de mim. Se eu não fizer isso, o meu pai, a honra, tudo isso é uma manipulação, porque nós somos seres infinitos. Quem se limita somos nós mesmos, né? Boa noite, é o Adriano, Rose, esse nome. Ai, boa noite. A gente fala que tá aí, né? Porque ele tem como Soul Caramel, né? É isso, eu tô sem óculos, mas eu tô É enxergando isso aqui. mesmo, é isso mesmo. Então, assim, mas é o Adriano que nós fazíamos as lives juntos, né? Que ele é o tarólogo também. Então, assim, eu vejo que essa forma e a estrutura que nós estamos acostumados, né? Tudo tem uma forma e uma estrutura, é que causa todo o bloqueio, porque o meu trabalho não tem forma e nem estrutura. Eu não tenho como mostrar, eu tenho como fazer a pessoa, se ela escolher, sentir. Então é um trabalho de confiança, né? Muitas vezes eu falo para as pessoas que eu tenho, em particular, uma pessoa que confia muito no meu trabalho, que está comigo há mais de 4 anos, toda semana, né? Então, assim, é um negócio assim que me dá... É um humano, né? Porque os animais estão o tempo inteiro comigo e eu estou sempre fazendo as conexões, né? Mesmo que as pessoas não me contratem, eles me contratam, né? Então, eles me escolhem, eles falam comigo. Então, assim, esses fazem parte, esses são meus seguidores fiéis, né? Que é uma conexão
maravilhosos, assim, né? E, então, assim, quando Sem eu cobrança, falo, né? é muito leve, é muito. Eu hoje tenho de novo o presente, né, de compartilhar, de dividir esse espaço onde eu trabalho com eles, né, dentro de um lugar assim gigantesco, né, perto da natureza. Então, assim, isso é mais um presente que eu recebi do universo, né? É experienciar esse momento que eu vivo hoje, né? Com esse novo trabalho também que eu faço. Então, assim, o que eu percebo? Que eu falo sempre para esse rapaz que eu atendo, eu falo, não tenta entender, né? Quando a gente trabalha energia, não volta naquilo porque são implantes, é magnetismo, é que nem você encostar num copo, é que nem você olhar para aquilo lá de novo, né? E você vive aquilo de novo. Por isso que a gente vai nos lugares e tem as memórias. O que são as memórias? São as informações. E tem lugares que essas informações, elas vão, sei lá, demorar quantos milênios para que isso se liberte. A gente vê lugares, né, de guerra, ou então o simples lugar que você fala assim, esse lugar é perigoso. Você já vai com aquela frequência de perigo. Então, assim, essas programações de um lugar de sofrimento, ele fica ali, ele fica em todos os objetos, né? Por quê? Porque está numa frequência. Por isso a gente fala, quando você entra em frequências diferentes, você pode até ter aquela influência. O que muda é que quando você expande, né, a sua consciência, você começa a trabalhar e você fala, peraí, essa aqui não sou eu, o que está acontecendo aqui? Você não vai querer Isso aquilo não me para você. pertence. Não É. pertence. Vamos trabalhar essa energia, devolver o remetente, sei lá. Só que assim, apesar de nós sermos seres, os únicos seres que somos parte do mineral, do animal, e nós somos mineral, animal e como é que eu esqueci a palavra Vegetal. agora. Vegetal. Vegetal. Nós temos esses três reinos dentro de nós mesmos. Né? Primeiro porque nós somos Sim. 70% água. Né? E a gente nem lembra disso. Que a ação é o nosso maior reabastecimento. Por quê? Porque ela reconecta você com o teu reino. E a gente se desconecta muito fácil desses reinos, coisa que os animais não humanos não fazem. Né? Então, assim, é toda essa experiência que a gente percebe o quanto os animais são entregues e o ser humano não. Ele quer ter certeza, ele quer o que é palpável, o que é calculável, o que é possível. E esse controle não existe. Não existe. Não existe. Eu Então, acho que quando você fala da gente entrar em lugares que a gente percebe que a energia ficou compactada, eu vou contar uma coisa para você. Quando eu fui para Portugal pela primeira vez, quando eu era pequena, eu desenhava as minhas casinhas e tinha uma canetinha que ela era marrom, meio avermelhado, meio acastanhado, que eu amava. Eu comprava sempre, fazia minha mãe comprar aquele conjunto que tinha aquela canetinha. E eu pintava todas as minhas casinhas com aquela cor. Levei um baita susto quando eu pisei em Portugal, que eu olhei para a parede das construções e eram exatamente daquela cor. Eu falei assim, gente, isso não pode ser verdade. E aí, com o passar do tempo que eu fiquei lá, eu percebi que era padrão. E aí existiu a conexão. Eu lembrei, você falando exatamente disso, dessa conexão. Ou quando você entra num lugar e arrepia toda, fala, tem alguma coisa estranha aqui. Você tem que se proteger de alguma forma, não é sim. verdade? Como que a gente faz isso para criar um campo de força eletromagnético para você não entrar nessa vibe? Trabalhando o seu campo energético, né? Então, para mim, toda dependência, porque você causa uma dependência de tudo, né? Seja ela até dependência espiritual, material, é uma falta de consciência própria. Então, muitas vezes você entra e sai, você se sente mal, mas você não percebe que é o lugar. Por quê? Porque você não tem consciência daquilo.
e para mim, as crenças, e principalmente o que mais assim eu sinto em mim que me bloqueava, eram as minhas crenças religiosas inconscientes, né? Aquilo que eu fui, que foi ensinado para mim, com todo respeito, com toda a honra que eu tenho pelos meus pais, né? Aquilo me limitava, sabe? O quanto aquilo me castigava. Me castigava. Porque, assim, a partir do momento que você começa a se julgar que tudo que você faz é pecado, é errado, por que que aquilo tem um peso pra gente? Porque tem uma frequência. A hora que você faz uma coisa que falaram pra você que não era pra ser feito, você entra no julgamento e baixa a sua frequência. São Sim, os sim. hertz, não é que você inventa, isso não é religião, é física. É física pura, né? Não é, e o que é feito é uma manipulação para que você sinta aquilo como algo que Deus é esse? Que Deus é esse que te deu o universo e te castiga? Isso não faz sentido. Isso é falta de Não. consciência. O que é? O que traz a consciência? A informação. Para mim, toda a informação traz um despertar de conhecimento, né? Toda a informação. E isso vem aqui, ó, nas células, porque quando, até através das comunicações, dos atendimentos, o que você faz num atendimento de Theta Healer? Você traz o sentimento à tona, aqui, ó, o coração. Não é o cérebro, é o coração. Quando você experiencia aquele sentimento, que você foge o tempo inteiro porque está lá no seu inconsciente. O racional só te ferra, porque ele te bloqueia. Você não quer fazer o racional. Porque você não vai fazer porque você tem certeza que você vai sofrer. Você sabe disso, né? O pensamento, ele só te ferra. Quando você trabalha lá no inconsciente, aquilo, lógico, você sofre, vem à tona toda aquela sensação. Quando eu me conectei com aquela cachorra que a minha mãe tinha dado quando eu tinha 13, 14 anos, eu chorava de soluçar. Mas foi um momento de eu sentir aquilo novamente e me acertar com aquilo, né? E me acertar com aquilo. Então, assim, você tem que ter esse sentimento para depois você substituir aquela dor por algo positivo. Então, assim, você tem que despertar esse sentimento. Você desperta aquilo. Mas é aquela coisa, né? Você quer ir para o céu, mas você não quer morrer. Ah, eu quero ir para o céu, mas você quer... né? Só eu que estou no céu Perfeito! sem morrer ainda. Eu estou no céu, acho que de tanto eu falar isso, eu fui para o céu sem morrer, que hoje eu tenho esse privilégio de trabalhar no céu sem morrer. Literalmente, né, Deise? Literalmente, eu trabalho no céu. Como pode ser mais divertido eu manifestar isso, né, depois... E sou muito grata, sou muito feliz, muito, muito, muito feliz de estar experienciando esse momento. Enfim, então, assim, essa questão, para mim, hoje, é toda essa... é a sua mente que é a coisa mais importante. Não, é o seu coração. É o seu coração. Então, você sente e depois você reprograma e joga lá. Aí sim, você faz um outro raciocínio. E se você for uma pessoa que gosta de você, você vai, todas as vezes que você começar a vir com aquele drama mexicano, né? Porque a gente adora levantar o lixo e começar. Não, mas foi porque, nossa, você lembra como eu era? Meu pai, minha mãe, minha tia, meus avós, meu primo, aquele namorado, aquele casamento. Para, gente. Você só vai receber o presente se você viver nele. Esquece. O passado, a dor, é que nem um lixo. Se você levantar a tampa, toda vez que você levantar, vai feder. Toda vez. Então esquece, sabe? Para de falar de coisas que não vão te trazer benefícios. Você tem que usar a energia ao seu favor e não contra você, né? Não contra. Então, quando você começa a acessar isso, você fala assim, eu prefiro a paz do que a razão. Por que eu vou querer ter razão? Sabe, que razão é essa? O que a pessoa acha
que ela sabe mais? O que que um pode saber mais do que o outro? Nada. 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 Nós somos seres iguaizinhos, sabe? Iguaizinhos. Que, por exemplo, o que que muda? O seu grau, né, de consciência, o seu despertar. O quanto você já despertou a sua consciência. Olhando lá, né, quantas coisas nós fizemos juntas, né? E hoje a gente olha para aquilo e fala, meu Deus, não foi bom, mas acabou. Foi melhor ainda quando acabou, né? Sabe? Eu tive uma experiência na minha vida quando comprei uma academia há muitos anos atrás. Eu tive duas alegrias, uma quando eu comprei, outra quando eu vendi. Entendeu? A minha maior alegria foi falar, chega, não deu, mas valeu. Mas tudo isso, né? O nosso inventário é rico demais, né? Sim. Porque já Ô, pensou... Deise, Oi, pode falar. Você faz Theta Healing e atende em um local, não é isso? Atendo lá na Vila... Bom, o Theta Healer, eu atendo online, inclusive tanto... Ah, que legal! Tanto os animais eu não atendo presencial de forma nenhuma, né? Nem quando eu faço a harmonização entre a consciência humana e não humana, que é em tempo real, né? Que é feito junto, eu não faço porque você tirar o animal do ambiente dele é muito ruim. Porque mexe demais com a energia. E quando eu posso, você sabe disso, porque você já experienciaram o meu trabalho, né? Então, eu não aviso quando eu vou fazer a leitura, né? Porque eu vou acessar o campo do animal com o mínimo de influência do tutor, né? Porque o pessoal fala assim, né? Ah, eu quero saber o que o meu animal quer trazer. Mas pede para ele fazer xixi no lugar certo. Então, assim, Adestra o bichinho. Poxa, fala para ele parar de me morder. Então, não deixa de ser uma manipulação. É lógico que não é uma coisa... Aqui, nada de julgamento. Se tem um ser que eu aprendo a todo dia a não julgar, né? Porque, assim, que julgamento é esse? Eu penso assim, vamos harmonizar aquilo, vamos trazer aquilo de uma forma leve, né? Para que você entenda melhor o que a capacidade dele de entender, a consciência dele é realmente muito espiritualizada, mas a nossa é diferente. Então, esse desalinhamento, por quê? Porque você tirou um ser, o habitat dele não é esse, já começa daí. A ancestralidade de todo cachorro é o lobo. É o DNA dele. Então, assim, você tomar uma mordida, você tomar coisas assim, atitudes diferentes, como que você queria que fosse? Sabe? Por mais que o cachorro seja educado, ele sente a energia de uma outra forma. E você pode, sim, pode. E eu penso assim, pode e deve, porque é cachorro, é um animal, é o gato, qualquer animal, um passarinho pode ter atitudes, ela é diferente. Por quê? Porque apesar de tudo isso, eu sinto que eles ainda são os melhores, sabe? Porque principalmente a minha experiência maior é com o cachorro, porque eu nunca tive gato, né? Então você vê que quantas vezes você grita, briga com ele, e ele já vem, né, abanando o rabo todo, né? Porque Tudo feliz. Ele é inteligente. Olha como é inteligente. Olha, eu tô bem, viu, humano? Mas você tá interessante. Eu tô bem comigo. É você que tá desequilibrado. Porque muitas vezes o cachorro faz a mesma coisa e você tá bem e você nem liga. Sabe? E geralmente essas coisas interessantes acontecem quando você também está de uma maneira interessante. Deise, deixa eu fazer uma palhinha aqui, porque eu prometi numa chamada que eu fiz que eu ia contar o lance da Lola. Sim. Bom, a Lola você conhece a Lola, óbvio, né? Só para as pessoas que estão nos ouvindo. A Lola é uma vira-lata que ela é mistura de maltês com... Com o quê? Collie. Cocker.
Border Collie. É. Não é Border Collie? Cocker. Ah, não, a Lola. Não, a Lola, sim, a Lola, a Lola. A Lola é Cocker com Maltês. Isso. E A irmã da Cristal. eu tava mudando, a irmã da sua cachorra, da Cristal. E eu tava mudando de apartamento e eu levei a Lola, nós levamos a Lola e a Amora, que eu tenho 2 cachorras, para um lugar que foi falaram que era ótimo, nós visitamos o espaço antes, achamos o espaço super adequado, agradável, tinha bastante verde, não sei o que, não sei o que. Só que nós não fizemos a adaptação, foi aquilo que você falou, eu tirei ela do meio dela e pus lá, entreguei, falei, tchau, gente, o caminho da mudança está chegando, aquela história toda. Isso foi 7h30 da manhã. Quando foi 8h30 da manhã, me liga o rapaz do local onde estava a cachorra e fala assim, olha, então, né, será que dá para alguém vir aqui? Porque nós perdemos a cachorra no nosso espaço. Eu falei, como assim perder a cachorra? E ela é pequena, ela tem 7 quilos. Falei, como assim perder a cachorra? Eu, desesperada, com os caras da mudança, geladeira voando, cadeira, panela. Eu falei assim, gente, como? Aí a minha filha, a Aline, pegou um Uber, que ela estava tão nervosa que ela não conseguia nem dirigir, e foi até o local. Gente, só para vocês saberem. No percurso, ela contatou a Daisy, né, Daisy? Foi, agora e que ela eu falou lembrei. assim, ela contatou a Daisy e falou assim, Daisy, a cachorra, não sei o que, tá. E o que a Daisy falou? Fica calma, que eu vou me conectar com a cachorra e ver se tá tudo bem. Aí ela ficou calma, mas começou a perguntar da cachorra, onde estava a cachorra, para o rapaz, que ela já estava no lugar. E você falou assim, calma, ela está assustada, mas ela está bem. Chama por ela. E a Aline começou, Lola, Lola, Lola. Niki, que de repente, no topo de uma árvore de uns 12 a 15 metros de altura, o topo da árvore começou a mexer. Aí você fala assim, peraí, o que essa cachorra tá fazendo no topo da árvore? E aí a Aline falou assim, eu vou parar de chamar, porque a cachorra vai cair, vai se machucar. Só que era um morro. Então ela pulou daqui e parou em cima da árvore. E eles estavam embaixo. E eu lembro que o tempo todo você falou, acalma, fica tranquila que ela está no perímetro. Né? E depois deu um trabalhão terrível e a pessoa pegou a cachorra do topo da árvore. Quer dizer, ela pulou daqui para cá, mas o desespero dela de não estar no meio, no habitat dela. Você lembra disso? Agora que você falou, sabe que eu sou tão maluca que porque eu faço os atendimentos, mas depois eu esqueço, né? Porque a gente está na energia, e, enfim, eu estava pensando que era a leitura da Amora, né? Que você fosse, por isso que eu falei Border Collie, né? Então, assim, eu lembro até agora onde eu estava, né? Eu estava morando em Itu, eu estava no supermercado quando aconteceu isso. E aí eu parei, né? E falei, calma, né? Calma que vai dar tudo certo, porque eu senti a energia dela, que estava extremamente assustada, e aí eu acalmei. Por quê? Porque ela estava na mesma frequência. Se o cachorro fica desse jeito, ele não sabe o que está acontecendo, ele vai cada vez ficar mais assustado, né? E não vai conseguir ter calma até para descer, para mostrar aonde ele está. Né? Porque quando às vezes acontece, aqui no prédio aconteceu, quando o Chico, que é o gato da Mirella, o Mirella você conhece, né? Quem deu o Chico para ela fomos nós. Ele foi encontrado pela Bianca, trouxe aqui para casa, e eu falei, meu Deus do céu, não posso ficar com esse gato, não tenho... A Cristal ficou com medo do gato, né? Em 2 minutos eu estava apavorada, e eu conversando com o criador, e coisas que a gente nem imagina. A Mirella tinha acabado de perder uma gata, que depois ela foi ver, tinha a mesma manchinha na pata, que ele tinha uma patinha com uma manchinha, e aí ela acabou ficando com o Chico, que é a paixão da vida dela, né? E um dia ele sumiu. E ele ficou, eu fiquei alucinada, onde eu ia, eu procurava um frajolinha, quando eu tinha na rua, uma vez parei no meio da rua, corri atrás de um gato, não tinha nada a ver com ele, e ele ficou simplesmente
de 3 ou 4 dias no quartinho aqui embaixo, onde as moças da limpeza guardam as vassouras. A porta ficava aberta o tempo inteiro. Eu cheguei a entrar lá e olhar, mas ele estava tão acuado, porque o que ele fez? Ele desceu do quarto andar. O primeiro buraco que ele viu, que foi a porta aberta, ele entrou. E lá ele ficou. Então, assim, tem várias situações. Eu já fui contactada quando um animal tinha desaparecido e eu vim embora da onde eu estava porque eu não conseguia fazer a conexão. Eu vim embora, eu falei, eu vou para casa porque eu preciso me conectar com esse animal. Desliguei o celular, né? E vim para casa. Cheguei aqui, eu fiz a conexão com ele, ele trouxe a leitura intuitiva, né? Ele falou o que ele estava sentindo. Nesse meio tempo, o tutor dele já tinha me mandado uma mensagem dizendo que ele tinha aparecido, né? E que não precisava mais fazer. E ele me pagou antes, né? E eu falei para ele, bom, eu já fiz a leitura, mas se a questão é o valor, né? Eu posso não te devolver, enfim, e tá tudo certo. Ele falou, não, eu quero a leitura. E eu encaminhei a leitura para ele, né? E ele nunca mais me procurou, né? Porque falava de questões ali, né? Que eu respeito, eu tentei conversar várias vezes, eu acho assim, sabe? O campo, ele foi acessado muito antes dele me conectar. Muito antes, né? Então, assim, a questão é essa. As pessoas acham que a gente trabalha só no atendimento. Não é assim. Tem coisas que acontecem que as pessoas nem imaginam, né? O Faruque foi uma questão assim, né? Que ele já tinha ido... Ele tinha ido para o outro lado já, e quando eu ia enviar o amor incondicional no pote, à noite, ele vinha... Eu sentia ele agoniado. E ele foi um dos animais que é um ser assim que me emociona até hoje, né? Porque a bondade do Faruque é algo surreal, né? E aí, 3 dias seguidos, aquele incômodo. E assim, eu procurar uma pessoa e falar o seu cachorro está querendo falar com você, foi uma coisa... que eu questionei, eu falei, como que eu vou? Não tenho essa amizade, essa coisa assim para falar isso, mas aquilo estava me perturbando, né? E aí, no 3º dia, eu peguei e mandei uma mensagem para as 2 tutoras dele e falei, o Faruque está querendo falar com vocês. Se vocês me autorizarem a comunicação, eu preciso fazer isso. E aí elas falaram assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu autorizo porque eu estou indo com o Klaus, que foi um cachorro que eles compraram, sabendo que o Faruque ia partir, né? E eu estou indo com o Klaus para o veterinário, que ele está muito ruim, né? Isso tudo ao mesmo tempo. Eu fiz a comunicação, ele trouxe várias questões, falou sobre a comparação, o quanto ele achava errado comparar um ser com o outro, né? Falou das tutoras. Depois eu vim saber, é lógico que é uma coisa que não dá para ficar abrindo, porque é muito forte, muito particular. E assim, várias questões até de perigo de vida ele falou, né? E quando eu apresentei a leitura, tinha tudo a ver. E o Klaus foi diagnosticado com problemas no pulmão. E pulmão é o quê? Pneumonia é tristeza, né? Então, assim, foi tudo assim. Eu falei, eu não vou mais subestimar, porque muitas vezes eu vi coisas, eu senti coisas e não fiz. E não falei porque eu falava, não é possível. Mas a partir desse momento eu fiz isso e deixei também, elas tinham que trabalhar antes, mas aí cada um fica aberto às suas escolhas, né? Eu não posso impor nada, né? Até porque o meu pensamento, o meu propósito é libertar e não manipular para que as pessoas tenham dependência. A pessoa escolhe o seu trabalho, né? Não você manipula para que ela entenda. Quanto mais você se trabalha, que nem quando eu compro os cursos, quanto mais eu me trabalho, mais livre eu fico. Então,
quanto eu posso investir em mim, eu vou investir. Porque não tem preço. O que eu sinto hoje não tem nem, não dá para mensurar o valor, sabe, dos cursos. Não, é um trabalho como qualquer outro. É um trabalho, sabe? E assim, é um trabalho constante. E eu tenho uma observação a fazer. Quando você trabalha a energia, quando você fala de Theta Healing, é uma visão nova para a humanidade. Porque até então, a gente estava só, principalmente no campo da cura, a gente estava só ligada à medicina tradicional, alguma coisa da medicina oriental, mas a energia é uma coisa muito séria e que perpassa o nosso conhecimento. Mas só agora, no meu entendimento, só agora a humanidade está começando a se preparar para entender. Entendeu? Entendeu. Então agora vamos aplicar. E algumas coisas têm que ser postas de uma forma muito gritante para que as pessoas acreditem. Infelizmente, nós somos seres que estão ainda no pão, queijo, sabe? Muito no físico. E aí, quando você fala de energia e que isso pode... Caramba, olha, você é mãe, eu sou mãe. Quantas vezes os nossos filhos não tiveram uma questão que não falam pra gente e o coração vai tu. O que aconteceu? Você pega o telefone, o que foi? Aonde você tá? E essa conexão que chega a ser telepática, que chega a ser física mesmo, ela já existe. Por que não trabalhar o DNA? Por que não trabalhar a parte energética das pessoas, das ligações, das relações interpessoais? É isso que eu acho que a gente tem que fazer. Mesmo porque, como sendo mulher maior de 50 anos, a gente sabe que com o passar do tempo, a gente vai ficando mais intuitiva. E você fala assim, Aí você fala, não, mas é porque você já passou por certas coisas que deixaram resquícios da sua memória. Também, eu não vou descartar isso. Mas a nossa sensibilidade, ela se apura com a idade. Você fica mais conectada. E é uma coisa muito maluca que quando as pessoas estão já para passar para o outro lado, elas ficam mais do lado de lá do que do lado de cá, começam a ver coisa, falar, por que não a gente não acreditar e sentir essa energia que hoje ela é tão real no nosso campo? Não é verdade isso? Ou eu estou falando besteira? Não, você não está falando nenhuma besteira. O que eu entendo é assim, sabe? Principalmente com as experiências, né? E essa clareza, por quê? Porque nós já evoluímos, né? A gente não pode falar, como você não acredita em frequência se nós estamos conectados aqui agora? O que significa tudo isso? A gente está conectado no quê? Sabe? Aquela coisa da telepatia, ela existe sim, e nós vamos chegar num momento que a palavra, o verbo, ele não precisa ser usado. Os animais são assim. Você não se conecta com ele com palavras. Essa coisa de você gritar, isso não funciona para ele, né? Ele é um telepata. Ele é. Ele sabe a hora que você vai chegar, ele sabe aquilo que você vai fazer. Por quê? Porque ele vive em silêncio e ele é um observador nato. Observador, ele não é um tagarela que nem a gente. Tagarela, blá, 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 fala pra caramba. Eu adoro conversar, né? Eu adoro, mas eu aprendi, e hoje mesmo eu vi numa chamadinha sua, o quanto a meditação nos eleva. Por quê? Porque não é através do pensamento que a gente consegue ter a solução. É quando você silencia. Isso todos os gurus, Buda, Osho, todos eles já falam sobre isso. E o que nós estamos sendo treinados? Para silenciar ou para acelerar?
hoje tudo é touch. O que é isso? É para você não pensar, você compra as coisas impulsivamente, você se relaciona impulsivamente, você responde impulsivamente. E o que é isso? É porque quem está evoluindo não é o ser humano, é a máquina. Isso é uma coisa muito pesada. O ser humano, ele não evoluiu nada, nada. Enquanto você tem algo que pensa por você, o que você é? Nós estamos nos transformando em seres. Eu vejo pela minha letra hoje, que eu tenho que escrever. Eu falei, meu Deus do céu, caligrafia, sabe? Às vezes eu penso, caligrafia. Eu vejo aquele caderninho da coisinha verde, sabe? Vai fazer caligrafia para ver se escreve de novo. Você entende? Olha, eu falei, gente, acorda. Você quer saber usar o Canva, mas você tá com uma letra, filha, que dá dó. E você pega as fichas. E eu falo, se é menos, porque tá grave. Tá grave. O negócio tá grave. O primeiro curso que eu tenho que fazer é de caligrafia, porque eu perdi. Né? A gente perde. Mas você ainda teve. Mas sim, você ainda teve. Então você imagina essa geração que vem vindo, que não escreve no celular, que põe o microfoninho e fala. Exato. Entendeu? Não escreve necas de biripipas. E não sabe. Então, é triste. É muito sério, triste. É muito sério. Eu tô lendo um livro chamado Sapiens. Ele estava falando, estou no começo desse livro, está sendo um livro que está virando uma chave que está me deixando apavorado. Ele fala assim, que existia um momento da humanidade que existiam 3 tipos de sapiens, de seres humanos. 6 tipos, aliás, de seres humanos convivendo na Terra. E que eles foram sendo extintos, porque não tinha adequação, alguma coisa acontecia. E o que sobrou é o Homo sapiens, que somos nós. Exato. E o detalhe é que é a primeira vez neste mundão de meu Deus, no planeta Terra, onde existe apenas um sapiens. E, pasme, nós estamos indo para a extinção, porque a gente não está evoluindo, como você falou, e as relações humanas, elas não são colaborativas. Elas eram antes. Por isso que o Homo sapiens sobreviveu. Porque ele era um ser que colaborava. E nós perdemos isso. Então, se a gente não retomar isso, nós temos mais, se eu não me engano, 100 mil anos. Apenas 100 mil anos de existência. Ah, mas que 100 mil anos? Ou não sei se é 100, 10, eu não lembro mais, tá? Mas a gente tem uma quantidade de sobrevivência muito pequena. Que o homem de Neandertal... Olha o que você falou. Absurdo. O homem de Neandertal viveu 300 mil anos. Foi o período mais longo. E nós não vamos chegar nem uma parte disso. Olha que doideira. Tem tudo a ver com o que você falou agora. E você falou sobre uma coisa que eu não aceito, sabe? Uma sobrevida. Eu quero vida, sabe? Vida. Sobreviver é viver no piloto automático, é não fazer escolhas, sabe? Eu trabalho para pagar conta. Eu não quero isso. Eu escolho viver. Então, eu me permito, por exemplo, parar e experienciar. Eu acordo, hoje mesmo acordei, eu vi aquele céu que todo dia eu contemplo isso, né? Então, assim, a minha primeira conexão é comigo mesma. Então, esse ser aqui que está aqui na nossa frente, não manda em mim. Ele não manda em mim. Ele me auxilia, mas ele não manda em mim. Então, quem é o primeiro ser, o ser mais importante quando eu abro os olhos? Sou eu. Então, a primeira conexão é comigo. É comigo. Vou fazer o quê? Alinhar meus chakras, falar com o universo, fazer os agradecimentos, enviar amor incondicional para tudo que é lugar que eu... Para tudo que é forma, estrutura ou não estrutura, tudo que é ou não é, foi ou não foi, será ou não será, sabe? Eu envio o amor incondicional juntamente com a energia da Terra, faço alinhamento de chakras, depois eu vou cuidar dos bichinhos, ou eu ou a Bianca, e assim começa o meu dia, né? Então, assim,
eu me permito ser o ser mais importante. Sou eu. Sou eu. Perfeito. Então, assim, se eu pegar esse negocinho aqui, primeiro, ele tá mandando em mim. Ele não manda em mim. Ele não manda em mim. Ele não vai ser mais inteligente do que eu, porque eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Ele não tá no controle. Perfeito. Né? Então, assim, eu era uma pessoa que eu acordava de madrugada para mexer no celular. Não! Se eu quiser, de vez em quando, mas assim, tô a fim de dormir, eu vou dormir. Tô a fim de acordar 4h30 da manhã, eu acordo. Sabe, assim, chega de manipulação. Deixa eu ver qual que é a mensagem. A hora que você leu, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar, ferrou. Por quê? Você já saiu da sua energia, você já está conectado com a energia do outro, com a necessidade do outro, seja ela qual for. A hora que você viu um recadinho lá, você começa a pensar no outro, a tentar responder. Tem coisas, até de trabalho, que eu demoro dias para responder. Eu me permito fazer isso. Não é porque eu não estou dando atenção. Muito pelo contrário. É porque eu estou colocando a minha intenção naquilo que eu vou fazer. Né? Eu falo que não existe nada maior. Uma intenção é algo muito forte. As pessoas subestimam o que é uma intenção. A hora que você descobre o poder que isso tem, aí você vai acreditar nesses milagres, nessas coisas. Porque são coisas, Rose, tão simples e tão complexas. Por quê? Porque entra de encontro com o invisível. Não tem forma, é que nem a água, não tem forma nem estrutura. Ela entra ali, eu não tenho um padrão, por exemplo, de atender. Como que vai ser? Não sei. Não dá para saber. Como que você pode se dizer, eu sou isso? Essas coisas assim, sabe, de títulos. Ela é aquilo. Eu não me sinto nada. Porque assim, a partir do momento que você se dispõe a entrar dentro do lugar mais sutil, né? Você tem que entrar com sutileza. Então não tem assim uma forma e uma estrutura para acessar um inconsciente, uma alma. É uma alma, ela é única, ela é só sua. Aquele momento que eu te atender vai ser único. Gostando ou não, ele é seu. Não é meu, é seu. Eu considero ainda nosso, porque se eu estou à disposição para isso, porque é uma entrega, não é um entendimento não, tá? Às vezes as pessoas perguntam, o que você faz? Eu falo, não sei. Não sei. Sinceramente, não sei. Eu faço o que tem que ser feito. Às vezes você fala uma coisa que a pessoa fica, né, assustada. Eu falo, não pensa, só vê se isso faz sentido. Você não está falando a ferramenta e assim, a consciência, quando você começa a viver sem presente, passado e futuro, né? Você trabalha isso, não interessa quando foi, por que você vai querer ficar sabendo se foi no século passado, se é nessa vida ou em outra e tal. Se você resolveu, já tá bom. Pronto, acabou. Acabou! Sabe? Então é nesse sentido que então a pessoa tem que confiar. Porque eu também não vou ficar querendo achar algo para você acreditar em mim. Você acredita ou não? É que nem quando você me chamou para fazer a live, o que eu estava fazendo? Eu estava trabalhando. Né? De vez em quando eu respondia, de vez em quando parava, porque lá chega a gente a todo momento. Ô, Deise, aí você me perguntou, você quer falar sobre o quê? Eu falei, vixe, eu? Né? Eu falei, a sua resposta foi, deixa fluir que vai sair. Eu vou falar sobre qualquer coisa que você quiser. Aí você vem com um baita título, né, que tinha a ver... Quantas fotos eu te mandei? 15. Você escolheu exatamente a que tinha mais a ver comigo, né? Com a minha essência. Sim. Sou eu e a Cristal e tal. Então, assim, você se preocupa? Que roupa você vai pôr? Sei lá, eu tô com a roupa que eu fui trabalhar de manhã, entendeu? Eu usei um filtrinho aqui agora, tal. Que cor que você vai? Você pintou a unha? Não, não pintei. Você fez isso? Não.
né? Eu agora descobri aquela touca mágica que é com cetim, que o seu cabelo fica maravilhoso. A Aline tem uma. Você fica ridícula, mas o cabelo fica ótimo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha, Deise, eu sabia que essa live ia ser muito leve e, ao mesmo tempo, muito profunda. Porque o que você está falando, muitas pessoas não têm a mínima noção. E a gente vai ficar no ar, entendeu? Eu queria, assim, só te agradecer. Mas eu que te preciso que agradeço. você passe o seu contato, porque eu tenho certeza que vai ter gente querendo falar com você. Passa seu contato, Deise. Eu vou deixar salvo, né? Para me seguir, terapata, né? _ Deise ML. O meu e-mail é o Aurora da Cura, @gmail.com, mas o próprio Insta, né? Que pode me mandar mensagem inbox, estou aberta a perguntas, né? E o que eu quero deixar assim como sugestão de você. Olha, eu não sei, até hoje eu não sei o que eu sou, né? E também não quero saber, porque é isso que é legal. A gente não saber o que é a melhor coisa que tem no mundo, né? Então, assim, o que eu falo, assim, às vezes as pessoas falam, o que eu devo fazer, né? Gente, se conecta com você e com a natureza, né? É na natureza que você se recarrega, né? Então, o que não falha é o universo. Por quê? Porque ele, aconteça o que acontecer, ele se movimenta, quer você queira, quer não. O resto é falível, né? É falível, tem falha. Eu nem sei se existe essa palavra, mas se não tiver, eu já criei. Existe sim. Né? Existe sim. Eu já criei aqui, né? Porque eu sou uma pessoa super, assim, de inventar as coisas, né? Eu me reinvento o tempo inteiro e permita-se ter a conexão com você. A hora que... Até queria criar um card, sabe, Rose? Vou jogar aqui para o universo e para você. Um card para a pessoa colocar a foto dela como o ser mais importante do universo e deixar como fundo de tela, sei lá como é que chama lá, para você olhar para você, né? A minha irmã falou que eu sou a prova de recomeços. Todos nós. E é mesmo. Né? Todos nós. É porque, Paty, de alguma forma tem algo maior que me move, que eu não sei explicar. E que não me deixou desistir de mim, apesar de tudo que aconteceu. Eu continuo acreditando, de alguma forma, numa coisa que eu acredito piamente, que a única coisa que existe nesse universo se chama amor. 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 O amor, ele cura qualquer coisa. Que amor? Né? Como que você vê, até veio, eu sempre lembro do Manchinha, que até o Adriano foi, que compartilhou comigo, aquele cachorro que foi espancado no Carrefour e tal. Então, assim, aquilo era uma prova, é uma prova de amor. Por quê? A pessoa que espancou, ele também demonstrou amor da forma dele. Hoje, ai, como assim? Ele espancou, ele matou o cachorro. A energia não morreu. O Manchinha, hoje, é responsável por salvar mais de 3.000 cachorros por mês, que acho que é o atendimento do hospital veterinário que foi criado no lugar onde aconteceu. A lei mudou. A lei mudou, né? Para quem maltrata, para quem abandona. Isso já é um avanço imenso. Isso não é amor? Isso é o quê, então? É o quê? Verdade, aqui, é verdade. Aqui a gente caminha na dualidade. Não existe, aqui não existe o incondicional. Não existe. Né? Só na luz, quando a gente expandir muito, a gente vai trabalhar na igualdade. Aqui não existe igualdade, não vai existir. Desistam disso. Nós somos seres em evolução constante. A energia não morre nunca. Se alguém falar para você que um animal está morto, ele está mentindo. Que um ser humano está morto, está mentindo. O ser continua vivo. A questão é que nós somos apegados à matéria, dependentes da matéria. A gente depende de abraçar, de estar perto. Olha
desafio maior. O ser humano não está preparado para se separar dos seus animais de estimação. Ele perdeu a conexão com ele e se conectou e também faz com que os animais sofram as frustrações deles. Os cachorros têm ansiedade, têm depressão, têm confusão igual. Por quê? Porque ele está no mesmo sistema. A frequência é a mesma. Então, assim, tem gente que dá o mundo para o cachorro, mas não percebe o quão tóxico ele é com aquele ser. Deixando ele de sapato, deixando ele querer que ele tenha cheiro só de perfume, sabe? Então, assim, tudo isso é um condicionamento que o humano faz pela falta de consciência. Então, a única coisa que existe no mundo é amor. O que a gente não consegue é entender essa forma de amar, né? Então, exatamente, todos são alma. Então, a hora que a gente excede, que a gente fala assim, para de julgar. Tem uma música do Rosa de Saron, que é uma banda que eu gostava bastante, que ele fala, vamos ser mais médicos do que juízes, né? Então, assim, perfeito. Para de ser juiz, porque nós todos já fomos ou seremos bandidos, mocinhos. Então, assim, não existe isso. Não existe isso. Que a gente... eu sempre falava que eu era verdadeira, que eu nunca... Eu mentia para mim o tempo inteiro, aceitando situações da minha vida péssimas. Olha que mentira! Eu achava que eu tinha que ser feliz aceitando várias coisas que eu não suportava. Essa é a maior mentira que eu contei para mim. A vida toda aí, até eu ter essa consciência. Hoje, eu faço escolhas. Sejam elas certas, erradas, boas ou não, são minhas. São minhas. Então, exato. Assim, então, Rose, fica aqui a minha gratidão por todos que estão aqui, por todos que estarão conectados, porque a energia não vai acabar, né? Que nós sejamos multiplicadores de amor, porque eu vejo em você, na sua filha, nas suas filhas de 4 patas, né? Mesmo aquela que não está mais aqui, mas ela está, né? Sim, porque eu fofa. não esqueço, né? É uma fofa, deixou aí as secretárias aí, né? Para continuar o movimento. Então, assim... eu sou muito grata por essa oportunidade. Fazia muito tempo que eu não participava, porque eu estou num momento aí de conhecer outras, né? Outras situações. Estou deixando de atender, continuo a atender. Então eu penso assim, quando eu estou trabalhando, eu estou inteira nos lugares que eu estou, né? Então, lá no céu, eu gosto de estar inteira, né? E não pela metade. Então, às 8h30 que eu me dedico lá, eu me dedico para aquilo que eu acredito, né? Mas aqui vocês nunca, assim, nós vamos plantar as sementes, como lá a gente já está multiplicando isso, né? Porque existe um projeto lá para isso, para a gente florescer o céu, né? Então, são tantas coisas que acabam acontecendo na vida da gente, aprendendo sobre os direitos humanos, assim, não só verbalmente, como diretamente experienciando no dia a dia, dentro de uma comunidade, um equipamento dentro de uma comunidade. Então, é muito interessante tudo isso, né? Não esqueço de nada, eu continuo trabalhando nesse campo energético, continuo fazendo os meus atendimentos, e, principalmente, acreditando no mundo melhor. Eu acredito nisso. Eu acredito no amor. Então, pronto, isso já é o suficiente, né? Toda a informação que chega para que a gente possa levar para as mulheres que estão cinquentando, para as mulheres que já fizeram 50 anos, para os 50, para o podcast, tudo que a gente puder levar de informação positiva, que é esse nosso maior papel, hoje, com esse canal, é levar amor também. E levar para as mulheres a certeza de que elas podem. Sabe? É a coisa que me deixa com o coração mais quentinho. É quando eu recebo uma notificação falando assim, olha, você me ajudou, era o que eu estava precisando saber hoje. É muito legal, é muito legal. Deise, Rose, beijo, querida. Uma coisa que eu quero deixar registrada aqui. O meu maior despertar foi
aos 50 anos, né? Foi quando eu conheci o Teta Healer. Então, assim, é um momento de... Você não pode dizer que acabou. Tá? Enquanto a gente está aqui, e assim, com a experiência que nós temos, é um presente. Não interessa a sua idade cronológica. O que interessa é a nossa consciência. Então, quem se limita somos nós, porque o universo está disponível, né? A capacidade do ser humano é ilimitada. Você que se limita, esquece. Esse cinquentei, mas não pirei. Eu cinquentei, pirei, despirei e vou continuar assim. Entendeu? A melhor coisa que tem é a gente pirar consciente, né? Porque a gente deixa todo mundo louco e continua feliz. Então é isso. E eu que já 60. Eu já tô com 61 e tô assim, louca para ajudar muito mais gente. É isso mesmo, sabe, Deise. Todos os dias a gente está conversando, nós estamos, assim, não se calem, né? Principalmente sobre as violências, né? Porque, assim, não deixem que as pessoas manipulem vocês, né? Que a violência doméstica potencializou em todos os sentidos, né? Com a pandemia, isso é uma realidade muito forte. Então, assim, não se calem diante disso, né? Façam esse movimento de libertação. Existem lugares, a Aline, melhor do que todos, pode compartilhar. Não se calem diante de uma violência, né? Porque é sempre assim, a gente vai deixando, né, aquilo tomar posse, e quando você vê, você já é parte daquilo, né? E você acha que aquilo é normal, e não é, né? E não é. Então, os pequenos movimentos, ninguém muda, só você. Então sai Exatamente. Sai fora, porque ninguém veio aqui para sofrer. A gente veio aqui para dar risada e para ser feliz. Porque ninguém evolui sofrendo. Eu acho que isso não bate. Não fecha a conta. Evolução não tem a ver com sofrimento. Você não precisa sofrer. Muito pelo contrário. Não fecha. Como que você vai falar que você vai evoluir sofrendo? Não tem como. Não, o universo não tem essa história de... Imagina. Sabe? Imagina. A gente só evolui rindo. Isso é um processo de evolução. É quando você olha para você e fala assim, foi tudo isso, mas eu tô aqui, ó. Sabe? Inteira, pronta. Então não abusem, porque era essa palavra, abuso, que me fugiu, mas agora veio. O primeiro abuso é seu. É você abusando de você mesmo. Não permita isso. Você é que abusa de você. O abusador, ele só faz quando você dá espaço. Então não abusem de vocês. Não abusem de vocês. Tomem posse, não se encaixe. Se posicione. Sejam protagonistas da sua própria vida. Chega, é a coisa que eu mais falo. Chega de bagunça, chega de, sabe, a gente veio aqui para comemorar, para celebrar a vida. A vida é o maior presente que a gente recebeu. E quando você toma posse disso, você fala, eu olho para trás e falo, graças ao universo. E você isso sabe, mesmo, Deise. Né, através de, que a gente até pode trazer um dia esse tema, através de uma comunicação da Cristal, eu desfiz um relacionamento. Foi a partir daquilo. Isso a gente vai trazer. Inclusive, eu tenho umas ideias aí, tá? Isso. Depois a gente conversa para não dar spoiler. Senão, perde a graça. Deixa só o gostinho na boca dos seres. Obrigada, querida. Fica bem e muito, muito obrigada. 50. A maturidade pode e deve ser mais leve do que você imagina. Até a semana que vem com mais um episódio do nosso podcast.